Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E para quem não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou estudante de medicina do sexto período da Faculdade Unida. Eu faço medicina no Paraguai. E no vídeo anterior eu dei algumas dicas, né? Na verdade, eu tirei algumas dúvidas de quem tem vontade de vir fazer medicina no Paraguai. Eu vou deixar o link aqui em cima, no cards, para que vocês possam acessar. E hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho da minha organização. Então eu organizei o meu planner de estudos e vou mostrar também um pouquinho de como eu faço para poder estudar e um pouco das minhas anotações para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês estão interessados em saber como que vai ser esse vídeo, vem comigo. Então, para quem não sabe, as minhas aulas começaram nessa terça-feira, na verdade, não foi na segunda-feira. E na terça-feira eu tive aula de medicina interna, onde ela pôde explicar um pouco de como que vai ser a rotina dessa matéria. Incluso ela disse que a cada final de conteúdo ela daria uma prova oral para poder avaliar a gente melhor. Então, ela dá a matéria, eu procuro estudar e já deixar a matéria em dia. Na quarta-feira, eu tive aula de medicina legal de manhã e à tarde eu tive aula de anatopatologia. Na quinta-feira, eu tive aula de saúde pública e depois eu tive aula de medicina interna. Na sexta-feira, eu tive aula de medicina interna de manhã e tive aula de toxicologia à tarde. Então, eu já fiz vários desses resumos. Na verdade, eu já fiz resumo. Já fiz 2 resumos de medicina interna, fiz um resumo de saúde pública, um resumo de toxicologia e do resto eu não fiz resumo porque realmente eles não passaram. E fiz também o resumo de anatopatologia, de medicina legal eu não fiz porque ela não passou. Então eu faço esses resumos no caderno e quem tem interesse eu passo esses resumos para o computador. Porque eu vendo esses resumos. Então, eu vou deixar aqui em cima uma foto ou aqui, uma foto de como que ficam esses resumos para se caso alguém estiver interessado, é só me procurar lá no meu Instagram, Estudando com Mariana, e me mandar um direct pra gente conversar, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo e vamos começar pelo plano. Então vamos lá, meus lindos! Como eu havia prometido para vocês, eu decidi organizar o meu planner junto com vocês. Esse planner é da @medicina.nopapel. E ali na primeira folha eu coloquei o meu nome, e aí nessa segunda folha do calendário eu só grifei a semana em que eu já tive aula, que foi essa semana do dia 7, né, ao dia... Deixa eu olhar aqui, ao dia 12. Na verdade, o dia 13, que dá domingo, né? E a partir de amanhã, na verdade, do dia 14, na segunda-feira que eu vou postar esse vídeo, já começa uma próxima semana. Então, nas previsões para o ano que acabou de passar agora, eu decidi colocar um plano que eu tenho em mente, mas eu ainda não pensei sobre isso direito. E nessa próxima parte eu colocar realmente os meus desejos e os meus interesses como médica, que também ainda não está muito claro para mim. Vocês vão ver que algumas partes eu não escrevi porque eu pretendo pensar melhor sobre isso depois, e algumas partes, como essa agora, eu mostro só depois que eu terminei de escrever. Por quê? Porque o meu suporte de colocar o celular, ele quebrou e eu não tenho mais onde colocar o meu celular. Então, por isso, eu escrevia e depois eu vinha mostrar para vocês
o que eu escrevi. Então, nessa parte, eu só completei os dias do mês de março e eu decidi que que eu não iria escrever nada aqui, né, nos quadradinhos do mês de março. Eu preferi escrever dentro do planner, onde tem um espaço maior, onde eu possa colocar as informações que eu preciso. Na verdade, eu só coloquei no quadradinho aqui embaixo, que não apareceu nesse vídeo. E a parte de finanças, eu não escrevi porque eu acho que isso é algo bastante pessoal. Dos compromissos acadêmicos, eu também deixei em branco. Nessa parte de study tracker, eu faço questão de preencher essa parte, porque vai me dar uma ideia de todos os dias que eu estudei e de quanto tempo eu estudei. E para isso, eu resolvi, né, na verdade, fazer um color code, de acordo com as matérias que eu ia estudando. Então, eu usei o rosa para medicina interna, o roxo para anatomia patológica 2, o laranja para medicina legal, o azul para saúde pública e o amarelo para toxicologia. E depois que eu decidi o color code que eu iria usar, eu acabei grifando aqui do lado tudo aquilo que eu já havia estudado. Como eu já havia estudado e feito resumo de 2 matérias, eu marquei só esse e as outras eu acabei marcando depois que eu terminei de estudar as próximas matérias. Nessa próxima página, eu coloquei não só a data, mas eu coloquei também as atividades que eu tive durante a semana e tudo aquilo que eu preciso fazer e que eu precisava fazer. Então, por exemplo, no dia 8 foram os dias que começaram a minha aula, eu coloquei qual é a disciplina que eu tive, qual é o conteúdo. E aí depois eu acabei grifando de rosa, porque no meu color code o rosa ficou como medicina interna. E eu já fiz, na verdade, o resumo e já estudei a parte de história clínica que ela passou. Na quarta-feira eu tinha que subir um resumo na plataforma da matéria de Anatomia Patológica 2. No entanto, ele ainda não habilitou a plataforma para a gente poder subir, então eu não posso subir ele ainda. E eu precisava subir também uma prova diagnóstica de medicina legal. Todo começo de semestre, eles dão essa prova diagnóstica para a gente, para saber como que a gente está em relação ao conteúdo, o que a gente sabe, para que eles possam ver qual é a melhor forma de dar aula, se a gente precisa ainda de conceitos que sejam mais básicos ou não. Na quinta-feira, então, eu tive aula de saúde pública e medicina interna, então eu coloquei ali todas as coisas que eu precisava estudar e o que foi dado nesse dia, e no dia 11 a mesma coisa. No sábado e domingo, eu coloquei para poder estudar as matérias que faltavam, que eu ainda não havia conseguido estudar durante a semana, e ainda também eu precisava fazer uma aula que eu vou dar no sábado. No entanto, eu já estou aqui falando com vocês no domingo, à 00:05, e eu nem comecei a preparar a aula que eu vou dar no sábado, então eu vou ver como que eu vou fazer isso durante a semana. Eu já fiz alguns resumos, a mais do que eu havia feito, mostrando nesse vídeo para vocês, mas eu ainda tenho mais 2 resumos para poder fazer e ainda preciso digitalizar alguns e passar para PDF, porque algumas pessoas já compraram os resumos e eu preciso passar isso para poder enviar para elas por e-mail. No final de cada mês, sempre tem uma página de novos hábitos, datas importantes, e como novos hábitos eu coloquei beber água, porque eu sou péssima nisso, eu bebo muita pouca água, e aí eu coloquei que eu quero criar este hábito. Como eu disse para vocês no vídeo de planner que eu vou deixar aqui em cima, eu falei que eu ia utilizar essa parte para colocar cada folha uma matéria, porque como eu vou ter muito conteúdo, eu iria usar bastante dessas linhas. Então, aí, eu comecei com medicina interna e coloquei todas as matérias que eu precisava estudar, ainda que o professor já havia dado essa semana e eu percebi que eu só estudei uma delas, nessa altura aí do campeonato do vídeo. No entanto, eu já consegui também estudar a semiologia da tosse e fazer o resumo. Agora,
para hoje ou para amanhã vai faltar a semiologia da expectoração e icterícia que eu não consegui estudar. Então, o próximo foi a anatopatologia 2, que eu fiz o resumo, já estudei de neoplasias, também já está digitado. Depois eu coloquei medicina legal, no entanto, medicina legal eu não tive aula, e depois eu coloquei de saúde pública, que foi a introdução à saúde pública, e essa eu já estudei também, e depois, não mostra no vídeo, mas eu grifei e também já fiz resumo. E a outra disciplina era de toxicologia, que eu também já estudei e já fiz resumo, mas ainda não tenho esses resumos digitados. Então, para a organização do meu planner, por hoje foi isso, e depois eu só vou grifando tudo aquilo que eu já fiz. Agora, vamos para uma segunda parte que muito interessa. Então, agora eu estou fazendo um resuminho de medicina interna da matéria de semiologia da tosse. Eu ainda tenho mais 2 resumos para poder fazer dessa matéria de expectoração e icterícia, que eu ainda não fiz, e amanhã vai juntar mais um resumo para poder fazer. Eu gosto sempre de estudar com esse fone de ouvido, como eu estou, porque eu já coloquei a minha filha para dormir e fica melhor para poder ver a matéria, para não ficar fazendo barulho para ela. Além disso, eu gosto muito de gravar o áudio da aula do professor, porque eu gosto de ler o livro, grifar o livro, ver o que é mais importante e depois comparar com a aula que o professor deu. E depois fazer as minhas anotações no caderno, como vocês viram no começo do vídeo. E esse resumo de hoje, ele fala sobre a semiologia da tosse. E a tosse, ela é um fenômeno reflexo, mas que também pode ser provocado pela nossa vontade ou inibido pela nossa vontade. Por ele ser um fenômeno reflexo, ele tem a finalidade de expulsar alguma coisa de dentro do nosso corpo, né? Ou ele vai expulsar algum muco ou um corpo estranho, alguma coisa ele vai expulsar. Se nós não tivéssemos essa capacidade de provocar a tosse de forma voluntária e parar, poderia faltar oxigênio para a gente por acaso poderia desmaiar devido à falta de ar, né? Ou a gente pode ter uma perda de consciência, por exemplo. E o principal mecanismo que se produz a tosse é a inspiração forçada e a expulsão súbita e violência desse ar. Existe diversos fatores que podem produzir a tosse. Quais são esses fatores que podem produzir a tosse? Por exemplo, o aumento das secreções. Então, a gente começa a tossir no intuito de expulsar esse conteúdo. Lesões irritativas de vias aéreas. Então, por exemplo, se eu tenho uma irritação no meu parênquima pulmonar, eu vou produzir a tosse, né? Porque tem algo que está constantemente irritando o meu parênquima. Eu posso ter um compromisso mediastinal, um compromisso da pleura, por exemplo, no caso de um derrame pleural, né? Ou simplesmente a presença de um corpo estranho, que pode ser de vários tamanhos e tipos. A tosse, ela tem vários tipos. Eu posso ter, então, uma tosse seca, uma tosse úmida, e cada uma dessas tem as suas características. Eu tenho o centro regulador da tosse. Qual é? É o bulbo raquídeo. E existem zonas, né, que são chamadas de zonas tossígenas, que elas são mais sensíveis e produz a tosse. Por exemplo, na laringe eu vou ter essas zonas, na traqueia, nos brônquios, na pleura parietal, na faringe, na base da língua. A estimulação do nervo vago também pode causar. E existem 4 mecanismos que podem fazer isso, que é o inflamatório, o mecânico, o químico e o térmico. E aí, como que isso acontece? As minhas vias aferentes recebem, então, a informação,
né? Essas vias aferentes, elas são periféricas, são nervos periféricos, através do nervo neumogástrico, trigêmeo, glossofaríngeo, laríngeo superior e os intercostais. Eles vão encaminhar esse estímulo para o bulbo raquídeo e esse vai produzir uma resposta e vai enviar através dos 3 nervos eferentes, que é o nervo frênico, laríngeo inferior e o nervo raquídeo. Existe uma grande diferença aí entre uma tosse seca e uma tosse úmida. Por exemplo, a principal é que a tosse seca ela não acompanha de expulso, diferentemente de uma tosse úmida. Essa tosse úmida ela pode ser dividida ainda em produtiva e não produtiva. E nós podemos dividir a tosse em vários tipos. Então, por exemplo, eu posso ter uma tosse ronca, uma tosse bitonal, uma tosse quintosa, uma sincopal, uma tosse reprimida, apagada, emetizada e afônica. E o que é mais importante aqui nessa aula, na verdade, é a semiologia da tosse. O que é a semiologia da tosse? É a descrição dela, que nós conseguimos esse dado através da anamnese com o paciente. Então, eu vou perguntar para o paciente sobre a tosse. Então, a data que iniciou, a forma de início, as características, a intensidade, evolução, predomínio de horário, quantos acessos de tosse ela teve, né? Se ela é fina, se ela é aguda, o ritmo. Então, por exemplo, se ela é uma tosse persistente, né? Se ela é uma tosse isolada, uma hora ela tem aqui, outra hora ali. Se a pessoa já teve esse tipo de tosse anteriormente, quanto tempo faz que ela teve esse tipo de tosse, se por acaso essa tosse ela é capaz de provocar vômitos, se é depois de alguma medicação. É importante a gente saber também quais são os fatores que desencadeiam, né, que facilitam a chegada dessa tosse, aquelas que melhoram e aquelas que pioram a tosse, e os sintomas que vêm acompanhados com ela. Então, por exemplo, dor, vômito, cianose, hemoptise e a lipotimia. Então, do resumo de hoje, né, relacionado à semiologia da tosse, basicamente foi isso que eu coloquei no meu resumo. O próximo que eu vou fazer ele vai falar sobre a semiologia da expectoração, como vocês viram na foto no começo do vídeo. Então, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um curtir aqui embaixo, me sigam, né? E compartilhem esse vídeo. E comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos desse jeito, né? Explicativos, que eu trago para vocês, tá bem? E não se esqueçam de acionar o sininho para que toda vez que eu poste vídeos, vocês recebam a notificação. Gente, muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!